Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amado, meu querido e minha querida. É muito bom estar aqui novamente, podendo compartilhar a palavra do Senhor com você, refletindo sobre as Escrituras e aprendendo um pouco mais do Senhor e da palavra do Senhor. O texto que eu quero refletir neste dia, nessa oportunidade, se encontra no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 35. Vou utilizar a versão NVI e diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João Batista estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" E eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "aonde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." E então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinham ouvido João dizer que eles haviam de seguir Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, que lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." Ele levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que quer dizer Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Segue-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele que quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Vem, veja." Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: "Aí está um verdadeiro israelita, que não há falsidade." Perguntou Natanael: "De onde você me conhece?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta." E então acrescentou: "Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Amém. Aleluia. Quero refletir com vocês, quero compartilhar com vocês nessa oportunidade o que acontece quando temos um encontro real com Jesus. Na verdade, eu e você sabemos que alguma coisa acontece quando nos encontramos verdadeiramente com o Senhor. Ou quando nos encontramos, ou quando Jesus vem ao nosso encontro. Alguma coisa acontece. As pessoas não conseguem permanecer como são ou como estão, porque somente a presença de Jesus nos causa algo que é inexplicável. Algo que acontece no interior do homem. Parece uma onda de graça, de amor e de poder que invade o nosso interior. Presença, a graça, o poder, a glória de Jesus entra em contato com a nossa natureza caída, pecaminosa, a nossa humanidade, a nossa existência defeituosa, e alguma coisa acontece. E eu creio que aconteceu a mesma coisa com os discípulos. A Bíblia fala que haviam 2 discípulos, como eu acabei de ler, que eram discípulos de João Batista, e João fala: "Eis o Cordeiro de Deus." E imediatamente eles seguem Jesus. André, a Bíblia dá uma ênfase nesse trecho que eu acabei de ler, que ele tem um encontro com Jesus tão fantástico que a primeira pessoa que ele procura é seu irmão Simão. Ele fala: "Achamos o Messias." Então a primeira coisa que eu vejo, que a Bíblia me declara, o que acontece quando eu me encontro com Jesus, é que eu prego Jesus para a minha família. Não tem como eu não ter uma experiência com Jesus e não anunciar Jesus para os meus familiares, para minha esposa, para os meus pais, para os meus filhos, para os meus irmãos. Eu não tenho como. Se você teve um encontro real com o Messias, com Deus vivo, com Deus de Israel, com Jesus Cristo, com certeza, inevitavelmente você vai falar desse encontro com seus parentes, com seus familiares. É algo inevitável. Parece que uma onda de amor, de poder invade o nosso interior de tal maneira que queremos falar, que queremos anunciar, queremos que os nossos parentes também experimentem dessa graça maravilhosa que estamos sentindo. Queremos compartilhar coisas boas.
para outras pessoas. Isso acontece muito com relação à dieta, porque alguma dieta que a gente faz porque fez bem pra gente e queremos recomendar alguma coisa, ou algum profissional que fez um bem pra gente, ou seja, tudo que é bom queremos compartilhar, não somente nessa esfera, até mesmo smartphones, pelos nossos celulares, pelas nossas redes sociais. O que é bom pra gente, que a gente quer compartilhar com os nossos amigos, para que os nossos amigos também se alegrem, se deleitem com o que nos faz bem. E com Jesus não é diferente. Com Jesus queremos que as outras pessoas desfrutem dessa graça maravilhosa, dessa salvação gratuita que o Senhor Jesus disponibiliza para toda a humanidade. Não somente André, mas Filipe também teve a mesma experiência, só que Filipe ele foi um pouco mais além. Enquanto André falava de Jesus para os seus familiares, para os seus que estavam na sua casa, Filipe ele também falou de Jesus, mas ele falou de Jesus para os seus amigos. Então, outra coisa que a Bíblia declara quando eu tenho um encontro real com Jesus é que eu apregoo Jesus para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que têm um certo relacionamento comigo, relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, até mesmo alguma amizade temporária que fazemos, né, como na fila do banco, ou em algum tipo de local que precisamos esperar. Anunciamos Jesus, porque Jesus nos traz uma realidade, Jesus nos confronta a tal ponto, nos traz tão plena felicidade que não aguentamos. Anunciamos e proclamamos o nome, a presença, a pessoa de Jesus Cristo para todas as pessoas que estamos perto. Queremos que essas pessoas tenham a mesma ânsia, o mesmo desejo, o mesmo sentimento que temos quando encontramos com Jesus. Mas não somente esses dois discípulos tiveram encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 49 e 54, dois discípulos, que é João e Tiago, numa passagem, na verdade, João veio dos samaritanos preparando o lugar, porque Jesus tinha decidido que ele iria para Jerusalém, ele precisava ir para Jerusalém para que se cumprissem as escrituras, para que ele morresse. Então os samaritanos eles não aceitaram isso e começaram a maltratar os discípulos, começaram a expulsar os discípulos daquela cidade samaritana, daquela aldeia samaritana. E João fica tão nervoso, fica tão irado, que ele fala com Jesus assim: Jesus, eu posso orar para que o Senhor mande fogo do céu para matar aqueles samaritanos? Quem diria, o apóstolo do amor, antes do encontro com Jesus, pediu para matar as pessoas porque não foram legais com ele. Numa outra passagem, João e Tiago também fizeram um pedido para Jesus, pedindo que quando Jesus estabelecesse seu reino, após Jesus morrer na cruz do Calvário, e eles também morrerem e forem para o céu, os dois pediram para que Jesus colocasse uma à esquerda e uma à direita, colocando no sinal de importância que eles mereciam ser importantes, que eles mereciam, devido à devoção deles, do discipulado de Jesus, que eles mereciam um lugar de destaque sobre todos os outros discípulos, tanto os outros 10 como todos os outros discípulos que haveriam de vir. E Jesus dá uma dura neles, fala assim: não é assim que funciona. Na verdade, esses lugares existem e estão estabelecidos, mas não são para vocês, são para outras pessoas, que já está estabelecido desde a fundação do mundo. A Bíblia fala depois que esses dois homens de Deus tiveram encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Filipe, ele foi martirizado por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. E João, pela graça e pela misericórdia do Senhor, por ter amado tanto Jesus, por ter adorado tanto o Senhor e ter se dedicado tanto ao Evangelho, morreu de idade avançada, morreu de velhice, mas antes ele também sofreu martírio, só que não morreu, e teve a melhor experiência que ele poderia ter ou imaginar na vida, que foi a revelação do livro de Apocalipse. Mas não somente esses dois tiveram o coração transformado, a vida transformada, o apóstolo Paulo também teve. Antes ele era Saulo, que a Bíblia declara em Atos 26, a linha mais radical do farisaísmo. E Jesus tem um encontro com ele em Atos 9, a caminho de Damasco, e Jesus muda o coração de Saulo. E Saulo se transforma num gigante da cristandade. Saulo se torna um gigante do cristianismo, sendo o maior apóstolo que já existiu, o maior homem depois de Jesus a pisar nessa terra. Mas não somente ele, mas como Saul também. Saul, no início do seu ministério, no início do seu reinado,
A Bíblia fala em 1 Samuel 10:9 que Deus mudou o coração de Saul e que o coração de Saul não foi mais o mesmo. A Bíblia declara em várias passagens que pessoas que tiveram um encontro real com Deus tiveram suas vidas transformadas. Eu te convido para que você tenha um encontro real com Deus. Temo dizer que muitas pessoas na igreja são do jeito que são, estão do jeito que são, pessoas carnais, pessoas com toda sorte de pecado, estão trazendo esses pecados para a igreja porque não tiveram um encontro com Jesus. Então eu convido, porque a Bíblia me declara que as pessoas que tiveram um encontro real com Jesus tiveram suas vidas mudadas, tiveram seus corações transformados. Então, querido, ouso dizer que se você não tem uma vida transformada, se você tem a mesma vida antes que você tinha de conhecer Jesus, entre aspas, se você tem a mesma vida de antes, quando você era do mundo, se você tem a mesma vida, sinto lhe dizer que você não teve um encontro real com Jesus, você somente foi apresentado formalmente para Ele. Alguém falou de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus salva, que Jesus liberta e cura. Você foi formalmente apresentado, né? Num encontro casual assim, sem muita importância. Mas eu quero desafiar você a ter um encontro real com Jesus. Tendo esse encontro, eu tenho certeza absoluta, como a palavra declara, que alguma coisa o Senhor vai fazer. Jesus vai mudar o seu coração. Jesus vai tirar tudo que não provém dele. Jesus vai tirar toda a carnalidade. Jesus vai tirar todo o pecado do seu coração, da sua alma. Jesus vai mudar a sorte do seu coração. A Bíblia fala que Deus, Ele tem o poder de tirar um coração de pedra, um coração insensível, um coração rígido, um coração que não é sensível à voz de Deus, para um coração de carne, um coração sensível, um coração honesto, um coração quebrantado diante de Deus. Meu Deus pode fazer isso. E você, quer ter um coração transformado? Convido você a fechar os seus olhos, que eu quero fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pela revelação, Deus, da Tua Palavra. Deus, muito obrigado, em primeiro lugar, pelas Suas misericórdias e pelo Senhor ser um Deus bom. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque quando nos aproximamos do Senhor, Deus, o Senhor não nos fulmina, o Senhor não provoca, Deus, a nossa destruição. Quando o Senhor nos encontra, quando o Senhor chega até nós, o Senhor não vem com juízo, o Senhor vem com graça, o Senhor vem com misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por isso. Deus, convidamos o Senhor Jesus a vir ao nosso encontro ou permitir que nos acheguemos até a Ti, Jesus, através dessa oração. Perdoe a nossa vida miserável, Deus. Perdoe a nossa vida, Deus, relaxada. Perdoe a nossa vida que não Te honrou, Deus. Não glorificou o Senhor como Deus, como o Senhor merece ser glorificado e adorado. Muda a minha vida, meu Deus. Muda a minha vida miserável, muda a minha vida pecaminosa. Pai, assim como o Senhor mudou o coração de Filipe, o coração de André, de João, Tiago, meu Deus, de Saulo, até mesmo de Saul, meu Deus, muda a minha vida. Muda o meu coração, Jesus. Que o meu coração esteja voltado inteiramente para Ti, meu Deus. Que o meu coração esteja voltado inteiramente e somente para fazer a Sua vontade. Que o meu coração esteja voltado, meu Deus, repleto da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o meu encontro contigo seja tão fantástico, seja tão real, que eu não consiga ficar quieto, que eu não consiga ficar calado. Que eu possa, Jesus, anunciar o Senhor, a misericórdia do Senhor, a transformação que o Senhor fez na minha vida para as outras pessoas, para meus familiares, para meus amigos ou para as pessoas que cruzam o meu caminho, porque é isso que acontece, Deus. Deus, muda a minha sorte, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Deus, e muda o nosso coração, porque esse é o desejo que temos agora, Deus, é o desejo do Seu coração, tirar o coração de pedra e transformar o nosso coração em coração de carne, um coração sensível a Ti. Muito obrigado, Deus, pela revelação da Tua Palavra. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Deus, muito obrigado por essa revelação que o Senhor nos concede. Continua nos ensinando, o Espírito Santo continua, Deus, ministrando a Palavra dia após dia na nossa consciência. Deus, não permita que fiquemos insensíveis à voz do Espírito Santo, Deus, não permita. Pai, limpe, Pai, os nossos ouvidos, Pai, por tantas outras coisas que temos ouvido que não Te agrada.
Pai, palavreado, meu Deus, piadas mundanas, Pai, conversação que não edificam nossa alma, programações, músicas que não enaltecem o Senhor, que não edificam a nossa fé, meu Deus. Perdoa, Deus, por tantas vezes colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. Perdoa-nos, Deus, do nosso coração, Deus, está ligado a tesouros que não é o tesouro do reino dos céus, a tesouros que a traça e que o verme pode comer, meu Deus, que a ferrugem pode deteriorar e a traça pode comer, meu Deus, e se perder com o tempo. Deus, nos perdoe, que o nosso coração, Deus, esteja no céu, porque a tua palavra declara: onde estará o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que o nosso tesouro, meu Deus, seja o Senhor Jesus, seja a presença do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, e continua falando conosco poderosamente. É que eu peço, agradeço e louvo a Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.